Tem a palavra, deputado. Senhor presidente, deputado Daniel Oliveira, que preside a sessão, senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria aqui, antes de mais nada, saudar a presença nas galerias dos concursados aprovados do Tribunal de Justiça do concurso de 2014. O deputado Capitão Wagner fará um pronunciamento sobre isso, mas eu queria dizer que nós já apresentamos o requerimento de vocês também. Capitão Wagner, estamos aí apoiando, e já a gente vai tratar em específico dessa questão. Eu estou ocupando aqui a tribuna e eu queria, não especificamente tratar do concurso, mas tratar da crise em que nós estamos, que acaba rebatendo, em especial, sobre os trabalhadores. Eu estou vindo agora, senhores deputados, senhoras deputadas, da sede da Secretaria de Agricultura, lá na Bezerra de Menezes, que agora está ocupada por trabalhadores, trabalhadoras rurais, pescadores e pescadoras, atingidos por barragens, pequenos agricultores, do MST, do MAB, o Movimento de Atingidos por Barragem, o MPP, Movimento de Pescadores e Pescadoras, o MPA, o Movimento de Pequenos Produtores, Pequenos Agricultores. O que isso tem a ver com a crise nacional? Essa é uma mobilização que está acontecendo em 21 estados do país. 21 estados, a exemplo do Ceará, vem situações, manifestações de agricultores, camponesas, trabalhadores, pequenos agricultores, pescadores e pescadoras. Quem está agora nos ouvindo pode perguntar, o que isso tem a ver com a crise nacional? Tem tudo a ver. Eu acabei de ouvir, talvez, a melhor síntese sobre a crise da conjuntura nacional de uma liderança camponesa lá de Crateús, terra do deputado Carlos Felipe. Ela disse assim, nós estamos aqui porque nós não queremos pagar a conta da crise. E o que o governo tem nos acenado é pagar a conta da crise. Uma crise que não foi forjada pela classe trabalhadora. Uma crise hoje que ela é a um só tempo econômica, política, social. É uma crise econômica porque nós mantemos uma macroeconomia que vem dedicando, por via dos juros altos, 45% do orçamento geral da União com pagamento de juro, refinanciamento e amortização da dívida. É por isso que, muitas vezes, o gestor diz, não tem orçamento. Sabe por quê? Porque na macroeconomia, desde os anos 90, iniciada lá por FHC, depois continuada por Lula, depois continuada por Dilma, essa macroeconomia do juro alto tem fortalecido a maior transferência de riqueza do mais pobre ao mais rico. Quem paga com seus impostos do seu trabalho e faz o orçamento público, acaba vendo esse orçamento capturado pelo sistema financeiro, pelo agronegócio, pelas grandes empreiteiras. Por isso que os trabalhadores mobilizados, sejam eles de quaisquer categorias, estão em luta. Aqui vocês, futuros servidores do Poder Judiciário, diferentes categorias do setor privado, ou então os trabalhadores rurais e pescadores que estão ocupando lá a SDA. Mas a crise, ela tem um viés político evidente. Vejam, não é só uma crise econômica, há uma crise política profunda. O pronunciamento da presidenta, e aqui, obviamente, eu não me acosto, não apoio manifestações de conteúdo misógino, machista, desrespeitoso, que setores elitistas da sociedade realizaram. Mas me parece que ele foi, indiscutivelmente,
muito aquém da gravidade do momento atual. Já já eu chego a falar do pronunciamento da presidenta. Só uma frase. Ela pediu paciência. Pedir paciência. As pessoas estão absolutamente enojadas da política. As pessoas têm uma ojeriza profunda da política. O Não Me Representa, que foi o cartaz mais escrito e lido nas manifestações de 2013, por uma nova geração que ocupa as ruas a partir de 2013, talvez seja a síntese mais verdadeira do sentimento majoritário. Não. De fato, essa política também não me representa. Me parece que alguns exemplos são melhores que a retórica. Por exemplo, a CPI da Petrobras. Veja que eu estou falando da crise nacional, dos orçamentos, e falar agora das questões concretas. Uma comissão parlamentar de inquérito, e nós defendemos, obviamente, a Petrobras, 100% estatal, 100% pública, e a serviço dos interesses da maioria, inclusive para ela deixar de ser uma empresa carbonífera e passar a ser uma empresa de energia limpa, num processo de transição que tem que ser feito, inclusive, por demanda do planeta. A CPI da Petrobras, que investiga os malfeitos descobertos pela Operação Lava Jato, tem 26 integrantes. 14 tiveram suas campanhas financiadas pelas empresas investigadas. Vejam só, cearenses que me ouvem e me veem. Senhores deputados, senhoras deputadas, é o investigador, 14 deles, financiado pelo investigado, numa tríade perversa. Exatamente por isso que nós temos falado da vedação do financiamento empresarial. Veja como a crise econômica tem a ver com a crise política. Tudo na vida está interligado. Hoje, os trabalhadores que estão lá na secretaria, dizendo que não querem só cesta básica, querem direito, seguro, defeso, no caso dos pescadores, estão reclamando mais orçamento, estão dizendo que são contra, né, esse transbordamento do dinheiro público para o capital financeiro. As coisas todas na vida política e social, uma coisa tem a ver com a outra. Aí batemos na CPI da Petrobras. Não é possível que as pessoas tenham paciência com um arranjo desses. Um arranjo, obviamente, que eu sei que é um arranjo da estrutura política perversa em que vivemos. 26 membros da CPI, 14 são financiados pelas empresas investigadas da Operação Lava Jato. Dentre eles, alguns que estavam, inclusive, na lista que o ministro Teori Zavascki liberou ao país dos 49 políticos envolvidos na Operação Lava Jato, dentre os quais os presidentes das casas parlamentares. Deputado Eduardo Cunha, senador Renan Calheiros. Então, eu vou um pouco mais além agora. O relator e o presidente da CPI da Petrobras, juntos, receberam 60% do total do dinheiro que estas empresas investigadas doaram a esse conjunto de deputados. Vejam, os dois principais cargos da CPI foram os maiores recebedores, durante suas campanhas, dos recursos das empresas envolvidas. Então, para nós, é necessário, vamos lembrar Maquiavel, é necessário ver as coisas como elas são. Tem muitos interesses colidindo aí. E aí os trabalhadores têm que pagar a conta. Só que os trabalhadores, quando vêm aqui, dizem: nós não vamos pagar a conta. Nem a conta pela falta de emprego, nem a conta pela falta de serviços públicos, nem a conta pela falta de direitos. Portanto, nosso pequeno partido, pequeno, mas que se pretende combativo, que tem deputado Ivan Valente,
lá na CPI, o deputado Edmilson Rodrigues, também como suplente do deputado Ivan Valente, apenas um cargo. Esses deputados estão sendo atacados agora, por quê? Porque estão exatamente denunciando a farsa da CPI, que ela, sobretudo, ela está contaminada por este financiamento empresarial das empresas da Lava Jato. A questão da Petrobras é uma questão muito mais séria. E aí o que o relator e o presidente fazem? Utilizando-se de um argumento muito frágil, não indo ao mérito da questão, que eles não podem investigar porque foram financiados pelos investigados na CPI, atacam e tentam criminalizar as vozes dissonantes do nosso pequeno, mas combativo e necessário partido. Repito, uma cadeira de titular e uma cadeira de suplente. São essas duas que estão sendo atacadas exatamente por esses que, vejam só, receberam recursos das empresas investigadas. Por isso que me parece que o clamor, tem uma direita ultraconservadora que está rindo silenciosamente com a crise. Ela não quer reformas estruturais, ela quer a privatização de tudo que é público. Ela quer a privatização da Petrobras, ela quer a privatização da Caixa, do Banco do Brasil. Ela aposta na saída conservadora, ela quer mais poder para quem já tem muito poder, que é o andar de cima, os multimilionários, os bilionários da economia nacional, que eu repito para vocês saberem, que estão tungando 45% do orçamento geral da União. A deputada Silvana falou aqui que não tem dinheiro para o FIES. Por que não tem dinheiro para o FIES? Porque o MEC cortou 7 bi. A propósito, eu acabei de ficar sabendo que o ministro da Educação foi internado, né? No Hospital Sírio-Libanês. Tomei conhecimento disso agora pelos sites aí, exatamente no dia que ele iria, inclusive, à Câmara Federal. O MEC foi tungado em 7 bi. Mas cada meio ponto percentual de aumento na taxa Selic, as pessoas que podem estar me escutando podem dizer, mas que coisa complicada. Não, eu estou querendo exatamente mostrar como a vida é uma colcha tricotada em que o copom lá em cima, que define um negócio chamado taxa Selic, tem a ver com a sua vida aqui, que está querendo trabalhar. Tudo na vida está vinculado. E a inteligência política é saber fazer. Os pontos estão feitos, é você saber enxergar os pontos. Portanto, tem gente querendo manter essa macroeconomia. O pessoal que está chamando aí, por exemplo, saídas não democráticas à crise, eu queria dizer o seguinte: um conjunto de centrais sindicais, movimentos populares, partidos, organizações de juventude, sobretudo liderados a princípio pelo MTST, o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, reuniram-se no dia 7 de março último para a instituição de uma frente de reformas populares. Veja, ao contrário do que a presidenta diz, não é paciência, ao contrário do que a direita conservadora diz, não é golpe, não é saída não democrática, tem uma outra via, tem uma terceira via. Portanto, nem é a saída da defesa cega do governo, porque ele, de fato, e desse sistema político, ele não nos representa de fato. E nem, por outro lado, é a saída antidemocrática daqueles que são viúvos e viúvas da ditadura. Eu queria aqui dizer que nós, sobretudo nós da oposição de esquerda a esse governo, portanto, nós não reivindicamos esse governo que está aí, mas nós não coadunamos com saídas não democráticas. Nós queremos fortalecer essa frente por reformas populares. E essa frente tem uma pauta específica. Primeiro, somos contra o ajuste fiscal de Dilma e de Levi, que está apenando os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores mais precarizados, o sem terra, o sem teto, o desempregado, o precarizado, o jovem. Nós somos contra as medidas provisórias 664 e 665 da presidente Dilma, que também tulgou o direito dos trabalhadores. Nós somos contra uma macroeconomia
que está apenando, sobretudo, o custo de vida do dono de casa, da dona de casa, que hoje sabe o preço das coisas, que as coisas estão, de fato, mais caras. Nós somos contra o tarifaço. Não há pessoa que não entenda esta palavra. Todo mundo está pagando uma conta de luz mais cara. E isso não é só uma sazonalidade, como quis dizer o pronunciamento de Sua Excelência Presidente da República. Há uma intenção de transferir para o povo a conta da crise. É por isso que nós, e aqui eu queria falar muito diretamente ao cearense e à cearense, a desilusão e o desalento com a política não ajudam. Quando eu vejo jovens lutando pelos seus direitos, isso ajuda. Ajuda a mobilização, ajuda a vir em caravanas organizadas, tomar as ruas e reivindicar direitos. Ajuda a dizer que é contra o ajuste, contra o tarifaço. Ajuda a dizer que é a favor de uma reforma política que acabe com esta vergonha que é, por exemplo, um sistema político que permite uma CPI da Petrobras em que 14 dos 26 são financiados pelas empresas investigadas. Portanto, eu queria dar ciência ao Ceará que nós estaremos aqui também discutindo localmente à frente de reformas populares. Nem a defesa cega, inconsequente e pouco autocrítica, ou nada autocrítica, desse governo e desse sistema, e nem tentativas antidemocráticas e antipopulares de privatizar o patrimônio público e de saídas autoritárias. A saída é a consolidação de uma frente de reformas populares que permita a defesa do trabalho, do emprego, do investimento público. Aí sim, meus amigos, vai ter um sistema de justiça melhor aparelhado e que, portanto, tenha servidores à altura e adequados para o acesso à justiça. Vocês que estão aqui. Os trabalhadores rurais que estão agora na SDA vão ter orçamento para a execução e realização dos seus direitos. E o orçamento doméstico das famílias brasileiras trabalhadoras não vai ser a única fonte para pagar a crise. Mais uma vez, eu uso essa tribuna para dizer, em defesa dessa frente, e em defesa dos nossos companheiros Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, que estão sendo criminalizados lá no Congresso Nacional por justiça. E a última frase, deputado Daniel Oliveira, e eu lhe agradeço esses 30 segundos a mais, de dizer que nós nos recusamos veementemente que os trabalhadores paguem por uma crise que não foram eles que deram consequência. Quem tem que pagar a crise são aqueles, sobretudo, que lucram bilhões com esse sistema econômico falido. Muito obrigado.